nosso programa Viva a Vida conta com a doutora Grace Paes de Almeida. Ela é odontopediatra, ou seja, ela é uma dentista de criança. Olá, Grace, como vai? Tudo bem, muito obrigada pelo convite, uma honra estar aqui. Obrigada a você de estar aqui nos prestigiando, né? Porque o programa Viva a Vida, ele é assim, ele tem que ser útil a você que está aí do outro lado, ao telespectador. Ele tem que levar soluções, informações, conhecimento para a sua vida, para que você encontre soluções aos seus problemas. É esse o nosso grande objetivo, porque conhecimento é poder. E o programa Viva a Vida quer empoderar você. E aqui, nesse sentido, hoje nós vamos conversar com a Grace. A Grace, como nós falamos, ela é dentista de criança. E eu tenho uma dúvida, talvez seja a dúvida da maioria aí dos telespectadores, dos internautas. Grace, quando que a criança tem que iniciar a sua prevenção às cáries, aos problemas aí, né, nos seus dentinhos? É assim, quando começam a nascer os dentes de leite, como é que funciona isso? Como eu trabalho com prevenção, o ideal é que o bebê vá antes dos dentes nascerem. Antes dos dentes nascerem. Quanto tempo o bebê tem? Em média, de 1 a 3 meses. Olha que belezinha. Mas como é que faz isso? Então, porque quem vai receber orientação são os pais. Então, essa consulta, ela se baseia em orientar os pais sobre se está mamando mamadeira, está numa amamentação natural, alguns hábitos, por exemplo, uma coisa muito comum que acontece nas crianças é ela ter cárie porque ela mama e vai dormir sem escovar. Então, pra gente poder evitar... Já com dentinho? Já com dentinho. Então, pra gente poder evitar, o que a gente faz? A gente começa a limpar a boquinha antes de ter o dentinho. Mas ele limpa com cotonete? Com uma gaze, com água. No dedo, você põe a gaze enrola a no dedo, gaze, passa aí... uma água limpa, fervida ou filtrada e faz, porque aí a criança vai se acostumando. Que antes de dormir, ela faz essa higiene. Mas eu fico pensando assim, o bebê, ele tá lá, tá nascendo os dentinhos, ele tá enjoado, ele tá irritado, ele tá sentindo dor, e você ainda vem com o negócio ali? Não, muito pelo contrário, ele sente muito prazer, porque essa massagem é muito prazerosa. E antes de nascer os dentinhos, ele sente muito prazer também nessa massagem. E como ele está acostumado desde pequenininho a fazer, por isso que essa consulta é por volta de 1 ao 3º mês. Porque aí ele vai estar acostumado, os pais vão estar sempre fazendo à noite antes de dormir, e ele vai se acostumando. Então, quando nasce o dente, ele está já acostumado a fazer essa higiene antes de dormir. Gente, muito interessante isso. Na minha época não tinha essas coisas. Não tinha. Na sua época tinha? Não. Tanto que eu falo que é um privilégio hoje essas crianças fazerem parte de uma geração sem cárie. Porque na nossa geração, infelizmente, vai no dentista, espera ter cárie, quando tiver cárie, restaura. E tem mais uma coisa. Por exemplo, eu cresci na zona rural. Meu pai era pecuarista, então eu cresci na zona rural. E lá a gente não tem flúor na água. Sei. É o que acontece em algumas cidades ainda da região metropolitana, como, se eu não me engano, na Atividade da Serra. Sei. Não tem flúor na água, então existe uma incidência muito maior de cáries nas crianças, né? E então o flúor, ele é um diferencial mesmo para ter ou não cáries? Não é um diferencial, ele pode ajudar. Então o flúor, ele fortalece o esmalte. Então ele é um diferencial que quem recebeu flúor ou na água, ou quem não recebeu na água, né? Você deu o exemplo dessa cidade, ele poderia ir no dentista e aplicar o flúor de 6 em 6 meses. E a vantagem de aplicar o flúor numa criança é que passa para o dente permanente. Então o permanente vai se formar com flúor por dentro e por fora, toda a formação. Quanto tempo a criança pode ter para a primeira aplicação de flúor, por exemplo? Um flúor, que é verniz, que é o que eu uso, que é um flúor alemão, a partir do momento que nasceu o primeiro dente, já pode aplicar. Então, esse dente vai receber o flúor e vai passar para todos os dentes que estão se formando. Então, a gengiva absorve isso, esse flúor? Acaba sendo, vai para a circulação sanguínea. Que ainda tá aqui. Ele recebe. É lindo, né? Gente, que coisa linda. E dura 6 meses, isso? 6 meses. Aí, depois de 6 meses,
precisaria de uma nova aplicação. Muito bom. E, como você perguntou a partir de quando pode aplicar, somente esse flúor verniz Durafat, que pode numa criança de 6 meses, 8 meses, menor de 5 anos. Porque tem alguns flúors que aplica no dentista que esse não pode aplicar, que aí pode ser tóxico. Porque ele é um produto químico que tem que ser... Mas aí, a partir de uma determinada idade, pode? Pode. Qual seria? Então, por volta de 5 anos. Eu, Mas no 5 meu anos consultório, já eu nem tem. aplico. Mas eu com nem 5 anos tenho. a criança já tem todos os dentes de leite, não tem? Então, mas os permanentes estão se formando. Na verdade, o dente de leite começa a se formar na barriga da mãe e quando o bebê nasce também já está formando os permanentes. Então, por isso que é importante esse flúor de 6 em 6 meses, para receber... Uma coisa, antibiótico, ele traz problemas para os dentes de leite? Então, existiu um antibiótico chamado tetraciclina, que hoje em dia não existe mais. Não se receita para grávida, nem para criança. E que ele manchava o dente. Então, o dente ficava com uma mancha amarronzada, em alguns casos mais graves, até roxo. E aí surgiu uma lenda, porque a pessoa estava com o dente manchado, e aí ela falava assim, foi o antibiótico quem causou. Tá. E aí ficou essa fama. Mas deixava hoje, mais fraco o dente não, também? ele modificava a coloração. A coloração, isso. só E dava isso. uma coloração de marrom a azulada, Porque até a gente mesmo fala roxa. assim, os dentes são tão fraquinhos dessa criança porque ela tomou muito antibiótico. Isso, quando era a sua criança. pergunta é ótima, porque isso não existe. Então, como hoje não existe mais a tetraciclina, o que acontece é que, infelizmente, se a criança toma remédio, não só o antibiótico, que é adocicado, então, um xarope de bronquite, se a mãe não escovar depois, a criança vai ter cárie. Então, uma criança doente, né, que acaba tendo infecções, e a mãe dá um antibiótico, às vezes à noite, que não consegue escovar. verdade, Então, a dica que eu dou é, pega uma gaze, oferece uma água, limpa o dentinho. Se fizer bochechinho. Bochecho já ajuda. já ajuda. E o que eu falo é assim, quando for escolher o horário do antibiótico, não escolha de madrugada, escolha em horários que, se claro, Que possa coincidir, fazer que possa higiene, fazer né? higiene. Depois, Então, entendi. antibiótico não causa cárie, o que causa é o açúcar que tem no remédio. Porque o remédio tem um gosto forte e para a criança poder tomar o remédio, eles adicionam açúcar. E o açúcar aí vem na mamadeira, muitas vezes, né? O açúcar no doce, depois da refeição, na bala. Qual criança que não gosta de bala, chocolate, né? Eu gosto até hoje. Na nossa cultura, o açúcar é muito relacionado com amor. Então, assim, se você quer verdade, agradar né? uma criança, você dá um doce, dá um chocolate, o moço do posto, o moço da padaria, o Papai Noel, né? Então, Coelhinho da Páscoa. Isso. Então, na nossa cultura tem isso, né, de querer agradar. Mas aí eu brinco, falo assim, você pode agradar uma criança dando um adesivo, dando uma bexiga. Não há necessidade de dar o doce. Tem um estudo bem interessante que fala que se a criança conhecer doce antes dos 2 anos, a circulação sanguínea dela vai acostumar com um nível mais alto de açúcar. E a criança que conhece doce depois dos 2 anos, ela vai gostar, mas ela não vai ser, entre aspas, viciada, porque o açúcar vicia. Quando você fala doce, quer dizer açúcar de qualquer forma. De qualquer forma. Ou, por exemplo, não conhece doce, mas tem açúcar na mamadeira. Então, ela já Isso, conhece a glicose, Ótimo. digamos assim. Por né? exemplo, um outro exemplo de que algo que acham que é saudável, que não é, são aqueles, eu não vou falar o nome comercial, que são aqueles iogurtes pequenininhos, que são adocicados, que tem... E as pessoas normalmente acham... E aquele leitinho fermentado também. Sei. Esses dois têm uma quantidade alta de açúcar. E um grande detalhe que eu falo de não oferecer o doce antes dos 2 anos é porque a criança vai acostumar o paladar dela. É muito comum falar assim, quando era pequenininho comia chuchu e abobrinha, e agora não come mais. Por quê? Porque entrou com doce cedo. Então, o paladar dela modifica e ela dá preferência. A criança já vai gostar do doce, ninguém precisa ensinar. Até a gente gosta de coisa gostosa, né? Quanto mais criança. Então não haveria necessidade, né, de dar esse doce tão cedo, porque aí ela teria uma alimentação adequada, ela vai conhecer, ninguém está falando em privação. Nada é proibido. Mas qual a necessidade de dar um doce para uma criança com menos de 2 anos? É verdade, né? E a gente tem, inclusive, que orientar os parentes, né? A avó, o avô, os tios, porque é difícil, muitas vezes, para aqueles que rodeiam as nossas crianças, né? Estarem ali, vamos dizer assim, suprimindo, Isso. né? Porque culturalmente é aquilo, ele quer agradar aquela criança, ele ama aquela criança, então o avô quer dar um saco de bala. Exatamente isso, né?
Tá certo. Olha, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador com relação à prevenção, né, odontopediátrica, com relação a todos os cuidados, ou pelo menos os cuidados básicos que se deve ter com uma criança para evitar que ela tenha aí uma dentição comprometida, seja de leite, seja depois o permanente. O ideal é que você leve a sua criança antes mesmo dos dentes nascerem para fazer a prevenção. O dentista vai ter o maior prazer em ensinar como escovar, como a criança se alimentar. A criança não é uma caixinha com dente, não é só ter cárie, é como ela está mastigando, como ela está respirando. A saúde dela depende muito disso. Então vale a pena acreditar na prevenção, investir na prevenção, que vai ser muito mais barato e tem grandes vantagens. Uma vantagem é a criança não ter trauma, que na nossa época a gente foi no dentista fazer restauração e não foi agradável. E hoje uma criança que vai de prevenção, ela adora ir. Porque não tem medo do motorzinho, porque né? É muito prazeroso. Aquilo é um pesadelo. Então, e essa saúde, isso que ela aprendeu de cuidar da saúde dela, vai levar para o resto da vida. Então, acho que vale a pena investir em prevenção, leve ao dentista para que seu filho tenha saúde e possa fazer parte de uma geração sem cárie. Grace, se alguém tiver alguma dúvida, você tem um contato que a pessoa possa... A gente pode colocar no GC? Isso, tá bom. Então a gente coloca, eu estou à disposição. Porque como não foi aberto para perguntas, se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar para mim, que eu vou ter maior prazer em responder. Porque aí as pessoas perguntam com mais tranquilidade e você responde. E eu vou ter maior prazer em responder. Pode enviar as perguntas que eu vou responder com certeza. Ok. Obrigada, viu? Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, foi uma ótimo. honra. Não sai daí, porque no próximo bloco nós vamos conversar sobre um assunto super atual, que é o marketing digital. Facebook, Instagram, YouTube. O que é aí os youtubers da vida, né? Como a sua empresa pode ganhar mais e ser mais vista, ter aí uma publicidade mais efetiva com marketing digital. Até já! Olá, retornamos aqui com o nosso programa Viva a Vida e hoje nós vamos conversar nesse bloco sobre marketing digital. Estamos aqui com o Denis Martins, ele é sócio proprietário da MOD, que trabalha em uma agência de publicidade especializada em marketing digital. Isso. É isso mesmo, Denis? Tudo bom, Virginia? É isso mesmo. Obrigada, certinho. viu, de você Obrigado estar aqui conosco. Convite. Nossa, e excelente, porque esse é um assunto super atual. Porque eu acho que o marketing digital, ele é muito importante para as empresas, mas também para as pessoas de um modo geral, não é não? Existe um marketing pessoal através do marketing digital ou não? Sim, sim. Na verdade, o marketing hoje faz parte de tudo, né? As pessoas, o tempo inteiro, elas estão vendendo ou a imagem delas, ou um tipo de serviço, ou um tipo de produto. Então, o marketing digital hoje é muito importante, tanto para a empresa quanto para as pessoas em si, autônomos, enfim, porque é uma mídia muito acessível, ela é muito mais barata do que o tradicional, e a pessoa consegue acompanhar o retorno simultâneo. Então, assim, ela faz uma campanha agora, daqui a meia hora, uma hora, ela já consegue ir acompanhando o retorno que está dando para ela. Uma empresa, por exemplo, ela procura vocês. Legal. E ela quer desenvolver um projeto de marketing, né? Existe o marketing convencional e existe o marketing digital. Sim. Existe ainda ou não? Sim, sim. Tem uma diferença, a gente chama do marketing online e o marketing offline, né? É tudo diferente. Não é a mesma coisa. são Nomenclaturas diferentes, mas que dizem a mesma coisa. São bem diferentes, mas o princípio é basicamente o mesmo. É você conseguir propagar a ideia, o serviço de uma empresa de uma maneira que você realmente atinja o público para consumir aquele tipo. Exatamente. Hoje a gente vai um pouco mais além do público-alvo, a gente chama de persona. Então a gente define, é um público-alvo mais detalhado, digamos assim, para o tiro ser mais certeiro. Então a gente sempre usa uma metáfora que a mídia offline é um tiro de canhão que acerta um monte de gente. É verdade que você coloca lá um outdoor. Sim. Você está atingindo o público em geral, é um tiro de canhão, né? É um tiro de canhão que pode ser que uma pessoa ou outra seja o seu público-alvo em si, seja a sua persona. Agora, no marketing digital, a gente seleciona muito melhor para quem que vai aparecer, quando vai aparecer, quais os horários vão aparecer, porque a gente consegue mensurar
em quais horários aquelas pessoas estão online. Então a gente consegue... Aquelas pessoas que você quer atingir. Que a gente quer atingir. Entendi. Então assim, mas antes de tudo isso, a gente precisa fazer um estudo prévio da marca ou da empresa, a gente precisa entender um pouco mais o mercado que ela atua, o mercado que ela atua, o nicho de mercado dela. Ou se ela estivesse expandindo, né, o seu mercado. Exato, exato. Um dos nossos trabalhos também hoje na Mod, a gente começou a fazer a parte de franchising. Então, é uma outra possibilidade. De repente, a empresa quer virar franquia. Olha, então, assim, que como fazer isso? Como começar bom. a fazer esse processo de franchising? Entendi. Então, é um estudo muito mais elaborado para realmente não ser um tirão de canhão. Eu acho que isso é importante. Você investir o seu dinheiro em publicidade, mas de forma certa, de forma que realmente você atinja aquele público que você deseja. Ou se você estiver expandindo as suas atividades, que você abranja, então, dentro dessa publicidade, esse novo público, digamos assim. Exatamente, né? exatamente. Agora, quais são os meios de comunicação que vocês se utilizam para esse marketing digital direcionado? Vamos lá. Resumindo de uma maneira bem simples, para todo mundo entender. Quer saber, todo mundo quer saber. O marketing digital nada mais é que são estratégias de comunicação que a gente utiliza na internet. Então, pode ser as redes sociais, Quando você fala rede social, abrange o quê? As mais tradicionais, Facebook, Instagram, LinkedIn, enfim, as mais famosas aí, digamos assim. Não, e brasileiro, todo brasileiro tem um Facebook, né? Todo mundo tem. O Facebook explodiu aqui no Brasil, né? Muita gente tem. Então, bastante utilizado por vocês. Muito, então. é uma das principais ferramentas. O Face, o Instagram são as principais ferramentas. Muito bom. A gente tem também a parte de SEO e SM, que nada mais que são as campanhas, digamos assim, para mecanismo de busca. Então, hoje o principal mecanismo de busca é o Google. Então, a gente consegue fazer também, encontrar as melhores maneiras para divulgar a empresa que ela fique melhor ranqueada no Google. Então, por exemplo, quando eu coloco lá no Google que eu quero encontrar uma cadeira rococó, né? Sabe, uma cadeira antiga, retrô, né? E você, então, trabalha com uma empresa que se utiliza desse produto, tem esse produto para fornecer. Como é que ela vai aparecer no ranking do Google? E eu vou colocar lá e vem o nome dela primeiro. Então, eu preciso entender como que esse público final dela, o público-alvo dela, né, a persona dela, como que eles estão procurando. De repente, eles não estão procurando por cadeira rococó. De repente, eles procuram por cadeira de madeira com detalhe e tal. Eu preciso entender que esse público está procurando. E outra coisa, de repente, também móveis restaurados. Também. Né? Por exemplo, quando você fala... Eu dei um exemplo assim, mas assim, pode ser móveis restaurados, aquelas porcelanas diferentes, antigas e tudo mais. É um exemplo só. É que o Google funciona como se fosse um leilão, digamos assim. Sendo bem chulo no termo, digamos assim, como se fosse um leilão. Então, essas palavras mais fáceis, digamos, cadeira de madeira, digamos, um exemplo. Muita gente compra essas palavras-chave. A gente chama isso de palavra-chave. Por exemplo, cadeira de madeira. Então, quanto mais gente estiver comprando essas palavras, mais caro essa palavra vai estar. Então, assim, o principal lance de uma estratégia bem feita... Quanto custa? A gente dá um lance, digamos assim. Digamos que a palavra cadeira de madeira seja muito procurada pelos usuários. Então, assim, o lance mínimo dela vai estar, digamos, R$1, digamos. Então, se todas as empresas estiverem pagando R$1, vai inflacionar, né? O custo de R$1 vai para 2, 3, 4, enfim. Então, a gente precisa encontrar a melhor solução para o empresário chegar nesse mesmo público, mas com outras palavras. Então, é muita estratégia, muito estudo para realmente otimizar o orçamento do empresário. E como que a gente impulsiona uma publicação nas redes sociais? A gente chama de ou Facebook Ads, né, que é o mais famoso. Como que a gente faz uma campanha, por exemplo, de Facebook Ads? A gente também precisa entender... O que é Facebook Ads? São esses anúncios pagos. São os anúncios, então, as campanhas... A gente tem que ir traduzindo, né? Sim, para mim é automático, é bom que você vai perguntando, legal. Mas nada mais, Facebook Ads nada mais é do que a campanha paga pelo Face. Só que assim, tem N maneiras de você fazer essa campanha. Certo. Se você simplesmente criar uma imagem bonitinha e colocar lá, sei lá, R$80 de impulsionamento, você vai ter um alcance bacana, mas não necessariamente do seu público específico. Então, o mais legal de Facebook é você realmente conseguir nichar, conseguir afunilar realmente qual é o seu público, quais são os reais interesses dele naquela mídia, para realmente o seu orçamento, a gente chama de budget, que o seu orçamento realmente seja muito assertivo. Então, hoje a gente consegue, na nossa empresa, que nossos clientes têm um alcance muito alto para o público específico dele, investindo muito pouco. É isso que eu ia perguntar.
quanto é o mínimo que a gente deve investir para uma campanha publicitária em mídia digital? Vamos lá, falando das redes sociais, Sim. É muito barato, é muito acessível, fazendo toda essa prévia bem feita, tendo conteúdo muito legal para ser divulgado, tudo isso são investimentos que os empresários precisam fazer. Tendo tudo isso em mãos, a partir de R$10 ela consegue fazer uma campanha legal. Gente, e que ter um resultado bacana. isso. Eu estou encantada, porque é tudo muito novo, né? As empresas, principalmente nessa época de recessão, onde elas acham que publicidade é desnecessária, e pelo contrário, a publicidade vem aí arrebatá-las desse caos econômico-financeiro que nós estamos vivendo aqui no Brasil e levá-las justamente para um patamar superior, onde elas consigam não só resgatar a sua saúde financeira, mas também alcançar novos horizontes em termos novos públicos, né? E o marketing digital, pelo que eu estou vendo, é o pulo do gato. É o pulo do gato. Resumindo, é o pulo do gato. Tá vendo? Nem sou marqueteira e já estou sabendo que é o pulo do gato. Então, você, empresário que está aí nos assistindo, preste atenção, não é nem preste atenção, preste atenção, porque vale muito a pena. Agora, o que você pode deixar de recado para aquelas pessoas que estão nos vendo, né? O telespectador, o internauta que está nos acompanhando, em termos de marketing pessoal e empresarial, assim, em poucas palavras, para alertá-los justamente desse novo caminho. Então, hoje é possível todo mundo fazer uma campanha muito legal, só que as empresas e as pessoas, elas precisam investir em conteúdo. A gente chama de inbound marketing, então é o marketing de atração. A gente precisa fazer com que o mercado, com que o seu possível cliente, enfim, seja atraído pelo seu conteúdo. Então, seja ele uma pessoa, sei lá, uma blogueira, uma youtuber, enfim, que tem um assunto bacana, tem que ser atrativo, tem que ter um conteúdo bacana para divulgar. E as empresas, a mesma coisa. Então, não adianta só ficar fazendo promoção, né, 3x10, enfim, isso é legal? Pode ser que seja. Mas a parte de conteúdo é muito mais relevante para quem está nas mídias, as pessoas que estão nas mídias. E é até interessante porque muitas empresas nem passam no marketing o que efetivamente elas vendem, mas elas passam credibilidade, elas passam utilidade social, elas passam muito mais do que o próprio produto. Uma palavra que a gente usa muito é notoriedade. Notoriedade. Então, assim, a gente precisa que as empresas sejam realmente as inspirações dos consumidores. Esse é o grande lance. É isso. Olha que legal. Obrigada, viu, Obrigado, Denis? menina, Olha, obrigado, fantástico. Muito boa essa entrevista. Amei. E olha, você não sai daí, porque nós vamos conversar daqui a pouco sobre as dicas jurídicas. E aqui, hoje, nós vamos conversar sobre os avós. Eles têm direito de visita aos netos? Eles têm obrigação de pagar a pensão alimentícia aos netos? Quais são os direitos e deveres aí dos avós? Vamos conversar sobre isso daqui a pouco. Olá, nós retornamos aqui com o nosso programa Viva a Vida. E no objetivo de levar informações e conhecimento que tragam poder a você, nós queremos empoderar você, né? Então nós trazemos hoje informações sobre os avós. Dentro do direito de família, os avós têm um papel muito importante, porque são os avós que geralmente são instados a suprir aí algumas lacunas dos pais. Por exemplo, os pais estão em plena atividade produtiva, né? Idade produtiva, estão trabalhando, a mulher trabalhando, o marido trabalhando. E o bebê? Com quem vai ficar? Nem sempre a pessoa quer deixar com uma babá. E aí acaba deixando com a avó, com o avô, né? Ou então precisa ir numa festa, deixa com a avó. Como é que fica? Mas será que a avó, o avô, tem direito, algum tipo de direito ou dever sobre esse neto? É essa abordagem que nós queremos fazer hoje. Isso é muito importante porque nós sabemos que alguns filhos até se utilizam dessa boa vontade dos pais, porém não disponibilizam os netos quando esses pais querem ou quando eles desejam.
ou acabam usando até os netos como moeda de troca para conseguir alguma coisa, porque sabe que o amor de avô, o amor de avó, ele supera às vezes o amor de mãe e de pai. Por quê? Porque eles já estão tranquilos, eles não têm mais obrigação de educar, normalmente, né? Então eles vão brincar, eles vão ser amigos, eles vão até educar, mas não tem mais aquela firmeza do pai e da mãe. Por isso que a gente vê, às vezes, o rapaz cresce, né? Não consegue mesmo, meio assim, resolver as próprias coisas. Já falei, isso foi criado pela avó, né? Não é normalmente isso. Por quê? Porque a avó supre todas as necessidades, traz o pratinho de comida na mão. Gente, é mais ou menos isso. Só que os avós têm que saber que eles têm direito, olha, pela lei, de visitar os netos. Então, se você que é avô, se você que é avó, ficou aí relegado a segundo plano, os filhos, por uma situação, de repente, uma discussão ou desentendimento familiar, proibiu você de ver o seu neto, que inclusive você estava acostumado à presença dele, você cuidava dele diariamente, de repente o filho vai lá, não, agora não quero mais, agora não vai mais e nem deixa visitar. Você pode sim ajuizar uma ação de regulamentação de visitas, e aí o juiz é que vai dizer que você tem o direito sim de visitar o seu neto, de ter o seu neto consigo, de levar para a sua casa, de cuidar dele enquanto ele estiver com você, geralmente finais de semana, já dá para pedir até liminar, tá? Já demonstra realmente que já ficava com o neto, ou que não está sendo possível, né, visitar esse neto, está havendo impedimento por parte dos filhos, e às vezes até em questão de mesquinharia, né, até para conseguir alguma coisa, como eu falei, como moeda de troca, ou por um mero desentendimento. A criança não tem nada a ver com isso, está acostumada com os avós. Então o juiz entende isso sim, e ele vai conceder a regulamentação dessas visitas. Então vai dizer, se é de sexta a domingo, se pega na escola, devolve, que dia dos pais, dia das mães, como é que faz para ficar com esse neto, em que datas festivas vai ser possível visitar esse neto, em qual período, tudo vai estar descrito ali, o juiz vai decidir, tá bom? Então, com relação à regulamentação de visitas, era isso que eu tinha para dizer. Agora, os avós também têm deveres. E muitas vezes os avós são instados a pagar pensão alimentícia. E essa é uma matéria muito espinhosa, tá? Mas eu só vou deixar aqui para vocês, cada caso é um caso, é importante que a gente consiga identificar realmente isso, que cada caso é um caso. Mas já existe um entendimento do Superior Tribunal de Justiça até já em súmula. E a súmula diz o seguinte, olha só, é a súmula 596, até trouxe que é para não errar nenhuma palavrinha. A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais. Ou seja, ela não é principal, ela é subsidiária. E só se os pais não tiverem aí condições de manter o mínimo do básico para os seus filhos. Bom, essa é a nossa notícia jurídica de hoje. Espero que tenha servido, que tenha sido útil aí para você e para toda a sua família.